por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Para aqueles que já me ouviram, esta é uma saudação que eu gosto de sempre ler, estar compartilhando com os irmãos, porque nos faz lembrar de 3 maneiras que Deus nos comunica e diariamente a gente está precisando relembrar essas condições. A graça, porque o Evangelho é de graça, mas não somente isso, é muito mais do que isso, porque a salvação que temos em Cristo é algo que nós não merecemos. É meio difícil de entender, tem muita gente que não consegue entender e está tentando até hoje comprar através de sacrifícios a bênção de Deus, mas ela é de graça, a salvação é de graça. A misericórdia é a demonstração máxima do amor de Deus, porque Ele não aplica em nós aquilo que nós merecíamos como pecadores, pelos nossos erros. E a paz, e aqui não tem esse sentido de tranquilidade ou de ausência de guerra, como a gente pode pensar, mas é porque através de Jesus Cristo, Ele, Deus, o próprio Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho, conseguiu pacificar a guerra que existia entre o pecado e a santidade de Deus. O homem sozinho não pode se achegar a Deus, mas através de Cristo, Ele pacifica a guerra entre o pecado e a justiça e a santidade de Deus. Por isso, graça, misericórdia e paz da parte de Deus estejam sempre conosco. Há 2 domingos atrás, o pastor lançou um desafio, né? E é um desafio mesmo. Por pelo menos alguns motivos. Estar aqui nessa posição, diante de textos da palavra de Deus, para compartilhar a mensagem com os irmãos, já é um desafio, mesmo para aqueles que tenham bastante experiência. Porque as verdades ditas aqui, elas servem para a eternidade. Segundo, porque a palavra que ele usou foi um contraponto, né? Não que a gente vá aqui começar a brigar um com o outro, mas é porque a irmã Leonor conseguiu, com muita propriedade, expor aquela condição da mulher crente dentro da sociedade e dentro da igreja. Leonor tem sido inspiração, né, para mim em relação à sua proatividade, dinamismo, tanto aqui na igreja, na área do ensino, como lá na faculdade também teológica. Então, é um desafio bastante grande, né? E por aí vai, né? Nós estamos a vida inteira desafiados a alguma coisa. Mas, na submissão de Deus, nós tentaremos compartilhar então com os irmãos, em alguns momentos, sobre o tema homens comprometidos com o reino de Deus. Para tanto, eu convido os irmãos então a abrir suas Bíblias na primeira carta de João. No capítulo 2, dos versículos 12 a 17. João foi o apóstolo que mais viveu. Dentre todos os 12 apóstolos do Colégio Apostólico de Jesus Cristo. E ele pode, no finalzinho da sua vida, se dirigir à igreja e colocar as seguintes palavras. Primeira carta de João, capítulo 2, versos 12 a 17. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo
porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Sem medo de errar muito, nesse auditório, nós podemos contar apenas com 2 tipos de pessoas. Aquelas que já entregaram a sua vida a Deus, que creram em Cristo, e aquelas que ainda não o fizeram por algum motivo, mas congregam juntamente conosco. No primeiro grupo, nós podemos encontrar, e vamos encontrar, pessoas que se encaixam nesta divisão que o apóstolo João faz em relação ao seu desenvolvimento espiritual. Esta é a ideia deste texto. Quando João fala filhinhos, jovens, pais, ele está se referindo à etapa de desenvolvimento do crente. Ele não está se dirigindo às criancinhas, aos mais jovens e aos mais idosos. Mas a comparação é completamente bem posicionada pelo apóstolo João. E nós temos, então, daqueles que já são salvos, pessoas que aí sim, independentemente da idade cronológica, estão como bebês espirituais, são como jovens espirituais, são como adultos, estão também na terceira idade da sua vida espiritual. Onde aparece a terceira idade aqui no texto, né? Ele fala filhinhos, pais e jovens. A terceira idade é o próprio João, que nesta época ele estava escrevendo aí com mais ou menos 85 anos de idade, pelo menos. Então, dentro deste conceito, desta sugestão que o próprio texto nos dá, vamos pensar então nas características dessas pessoas que estão nessas fases da vida espiritual. E a primeira característica, obviamente, está aí no versículo 12 e no começo do versículo 14, onde ele se dirige aos filhinhos. São aqueles que têm pouco tempo de vida cristã. Vamos dizer que são aqueles que foram batizados o ano passado. E a gente percebeu que existe criança de 8, 9 anos e existem pessoas idosas que entregaram a sua vida a Cristo, e eles todos, independente da sua idade cronológica, são filhinhos diante de Deus. São crianças começando a andar na vida espiritual. Mas é interessante que para estes, João escreve dizendo o seguinte: os vossos pecados estão perdoados. Existe uma razão para João colocar desta forma. O cristianismo é a única religião que dá a ênfase tão grande ao perdão de pecados. Se hoje a psicologia, o relacionamento humano indica a necessidade do perdão, Jesus Cristo
e muito antes, então, no Antigo Testamento, o próprio Deus já havia orientado o seu povo e dito que o perdão vem do próprio Deus. E aqui há uma diferença entre o perdão normalmente encontrado pelas pessoas e o perdão de Deus. Eu perdoo, mas não esqueço, né? Muita gente já deve ter ouvido isso. O perdão de Deus, ele diz que ele joga no fundo do mar, dando a entender que se ninguém consegue chegar até lá, ele desaparece por completo. O perdão vem diretamente de Deus, porque o próprio Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição, forneceu os meios para que o perdão de pecados acontecesse. O perdão é oferecido a nós por um Pai misericordioso, que também é a fonte de toda a vida e de toda a existência. O apóstolo Paulo, em Efésios 4:32, ele orienta da seguinte forma: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Pedro, lá se defendendo das acusações que ele não podia ensinar no templo, Atos 5, 30 e 31, ele vai dizer: o Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Paulo, ainda lá no livro de Atos, capítulo 13, versos 37 a 39, vai dizer: porém, aquele a quem Deus ressuscitou, Jesus Cristo, não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados, por intermédio deste. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, as quais vós não pudestes ser justificado pela lei de Moisés. Marcos, ele narra um acontecimento na vida de Jesus bastante interessante, onde algumas pessoas trouxeram um paralítico na presença de Jesus. Essa narrativa está lá em Marcos 2, capítulo 2, versos 1 a 12. E esse paralítico, então, é introduzido à presença de Jesus pelo telhado, porque a casa estava cheia e não tinha como passar aquele homem até Jesus. E é claro, é óbvio, que uma pessoa naquele estado, ela queria ser curada da sua paralisia. A intenção daqueles homens era exatamente que Jesus fizesse isso. Mas como Jesus entende bem mais, né, de tudo, de qualquer um, ele faz uma provocação e ele diz, antes de qualquer coisa, para aquele homem que os pecados deles estavam perdoados. E aí começa a confusão, começa o zum, zum, zum. Porque dentro da cabeça, dentro da teologia judaica, só quem pode perdoar pecados é Deus. E nós estamos diante ali de um mestre, de um professor, mas que os judeus, principalmente os fariseus, saduceus, não admitiam que ele era Deus. E aí Jesus, então, sabendo disso e vendo, obviamente, a movimentação, ele faz uma pergunta intrigante: o que é mais fácil? É curar ou é perdoar pecado? E aí fica a expectativa, exatamente assim, né? O que é mais fácil? Né? Será que curar ou é perdoar pecado? Claro que para aquelas pessoas que estavam ali, perdoar pecados era fácil, porque você não sente na hora o resultado. E curar, até aquele momento, ninguém tinha conseguido curar aquele homem. E Jesus, então, chamando para si a sua divindade, dizendo o seguinte: eu sou Deus, ele vai dizer, então, voltando-se para aquele homem: para que vocês saibam que o Filho do Homem é um título messiânico que se encontra
lá no Antigo Testamento, em Daniel, que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, ou seja, que eu sou Deus. Agora pega a tua cama aí, levanta, vai-te embora. E o homem pegou a sua esteira, enrolou e saiu andando, dando glórias a Deus. A pergunta que fica, ou melhor, a resposta que fica para essa resposta de Jesus, é que para perdão de pecados, era muito, mas muito mais difícil para Jesus. Porque para ele poder perdoar o pecado do paralítico, ele teve que ir para a cruz. Teve que suar sangue. Teve que sofrer pelos dele e pelos nossos pecados. Portanto, quando João diz: filhinhos, os vossos pecados estão perdoados, não é alguma coisa banal ou simples que acontece na nossa vida. Paulo, ainda aos Efésios, ele vai dizer, capítulo 1, versos 13 e 14, naquela grande cristologia que tem em Efésios e Colossenses, né? Vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O perdão dos pecados é algo que custou um alto preço e é selado, é garantido pelo próprio Espírito Santo, e ele mesmo se entrega como a garantia do efeito que o perdão de pecados faz, que é a nossa salvação. O básico para as crianças espirituais é que elas podem ter a certeza, a convicção de que aquilo que impedia de se aproximar de Deus, o pecado, já foi resolvido com o perdão desses mesmos pecados, por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Mas nós temos aí uma segunda característica, continuando a escala do desenvolvimento espiritual, e só por uma questão didática nós vamos inverter a ordem aí. Ao invés de falarmos dos pais, vamos falar dos jovens, né? Porque seria a sequência natural da vida. E essa característica então dos jovens é que eles guardam a palavra de Deus e vencem o maligno. Está aí no versículo 13, né? Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. E no versículo 14 também: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Nesse momento, o nosso pensamento se volta para Jesus Cristo. Ele começa o seu ministério com 30 anos, sendo batizado por João, e imediatamente depois sendo tentado. E aí a gente vê o seguinte: 30 anos, hoje já não é, né, tão jovem, mas naquele tempo era a idade onde a pessoa completava a sua maioridade. Para ser membro do Sinédrio, o alto escalão lá dos fariseus, era necessário ter pelo menos 30 anos. E 30 anos era a idade da maioridade. Se Jesus começasse o seu ministério antes, ele seria praticamente desacreditado. Já teve muita dificuldade, muita oposição, começando na idade que começou. Se ele tivesse começado antes, então, ele seria realmente desacreditado. Mas ele começa com 30 anos, João o apresenta como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como o Messias, é batizado, Jesus é batizado e vai então ser tentado. Na tentação de Jesus, o diabo tenta provocar a Jesus em 3 áreas da vida humana que são mais propensas ao pecado. E João, aqui nesse texto, chama de 3 formas, que estão aí no versículo 16: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos
e a soberba da vida. São exatamente as três áreas onde Jesus também foi tentado. Essas narrativas mais longas da tentação de Jesus estão nos evangelhos de Mateus e de Lucas. Lucas 4, de 1 a 13. A concupiscência da carne se refere à satisfação ilícita dos apetites e do eu. O diabo se volta para Jesus e diz: manda que esta pedra se torne em pão. E isso no momento em que Jesus havia acabado de passar por um jejum prolongado, que a Bíblia diz que é um período de 40 dias e 40 noites. Satisfazer a fome, que é uma necessidade pelo qual o próprio Jesus vai ensinar lá na oração do Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje, é uma necessidade totalmente válida. O grande problema é que ela não pode ser utilizada para satisfazer os caprichos de Satanás. Paulo concorda com isso quando lá em Gálatas 5, 19 a 21, ele lista as famosas obras da carne, antes de listar as famosas, o fruto do Espírito. E ele vai dizer que essas obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedeiras, glutonarias. Se satisfazer a fome é uma necessidade normal, a glutonaria se torna um pecado que o diabo consegue colocar em nossas vidas. A concupiscência dos olhos, que é a segunda tentação de Jesus, vem com apelo à glória ilícita ou à vaidade. O diabo mostra todos os reinos da terra para Jesus e diz: tudo isso é meu, e eu posso dar a quem eu quiser, inclusive ao Senhor. Só precisa de uma coisa: que você me adore. A soberba da vida é representada na tentação de Jesus com apelo ao desejo de poder ilícito, isso é, de ser igual a Deus. Se tu és o Filho de Deus, é assim que o diabo começa todas as tentações. Começa pela dúvida: mas se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo. Ele estava lá em cima do pináculo do templo. Porque está escrito lá na Bíblia, na palavra lá dos judeus, no Antigo Testamento, que os anjos servem ao Messias, servem a Deus. Então atira-te de lá, porque não vai acontecer nada, porque os anjos estarão esperando lá embaixo, e a gente vai aqui ter um momento aí de um showzinho particular, vendo os anjos sustentarem o Senhor lá embaixo. Né? O poder e as armas para combater as tentações, o próprio Jesus Cristo mostra como é. É pelo Espírito Santo. No começo da narrativa, Lucas faz questão de registrar que o Espírito Santo leva Jesus para ser tentado, e é através do poder do Espírito Santo que nós conseguimos combater as tentações, e também da palavra de Deus. Todas as respostas de Jesus começam: está escrito. Se o diabo consegue distorcer aquilo que está escrito, Jesus consegue colocar no lugar certo a mensagem de Deus que está escrita na Bíblia. As tentações da carne, as concupiscências da carne, são vencidas pela renúncia. Colossenses 3, de 5 a 11. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz
para o pleno conhecimento. Morrer a velha natureza, despir, é o mesmo sentido, do velho homem, e nos revestir com o novo homem que é dado pela nova vida através de Jesus Cristo. Esta é a forma de vencer as tentações da carne. As tentações do mundo, a concupiscência dos olhos, são vencidos pelo repúdio e fuga, com a busca de atitudes mais excelentes. 1 Timóteo 6:11. Paulo, escrevendo ao jovem pastor, ele diz o seguinte: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. A fuga simplesmente, ela não resolve. Nós precisamos procurar encaixar no sentido da nossa vida essas qualidades cristãs para o exercício diário da nossa espiritualidade. As tentações do diabo, a soberba da vida, são vencidas pela resistência e pela vigilância. 1 Pedro 5, 8 e 9, ele vai dizer: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Aquele que creu em Cristo, que tem a certeza dos pecados perdoados, já venceu e enfrentou tentações, pode se considerar um jovem na vida cristã, independente da idade física. Tem muito crente antigo que às vezes ainda é uma criança, mas tem muito crente jovem na idade que já tem uma experiência profunda com Jesus Cristo, vencendo as tentações da maneira que Cristo venceu. Na continuação, nós temos aí a terceira etapa da vida espiritual, onde João escreve aos pais. Verso 13: pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E no versículo 14, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Ele repete a mesma coisa. Paulo, escrevendo aos Efésios, deixa registrada uma de suas orações, capítulo 1, versos 15 a 23. Nos versos 16 e 17 ele diz: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Tem muita gente que vai à praia, pisa na areia e acha que conheceu o oceano. Tem muito crente que tem os seus pecados perdoados e acha que isso já está de bom tamanho. Na vida cristã, o desenvolvimento da sua maturidade passa pelo pleno conhecimento de Jesus Cristo. Filipe, um dos discípulos de Jesus, certa vez pediu para ele que mostrasse o Pai. Aí Jesus se volta para ele, mesmo que assim, mesmo com um ar de reprimenda, ele vai dizer o seguinte: há quanto tempo estou convosco, Filipe, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, me vê ao Pai. E como é que você, nessa altura do campeonato, pode me perguntar: mostra-nos o Pai? A convivência com Jesus Cristo leva-nos a conhecer melhor esse nosso Deus a quem nós cremos. Tomé, outro apóstolo de Cristo, recebeu os ensinamentos de Deus ali, de Jesus Cristo, em primeira mão. Ao ouvir falar da ressurreição,
ele simplesmente disse: se eu não tocar, se eu não enxergar, se eu não ouvir, isso que vocês estão dizendo para mim não serve nada. Mas acontece que teve a oportunidade, e a hora que ele ouviu, a hora que ele tocou, ele simplesmente exclama: Senhor meu e Deus meu. E Jesus diz: porque você viu, Tomé, você creu. Muito bem. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Em outras palavras, bem-aventurado aqueles que, sem enxergar fisicamente a Jesus Cristo, creram e conhecem o Filho de Deus. O nosso conhecimento de Jesus passa pela crença e pela convicção inabalável da sua ressurreição. Infelizmente, mesmo no meio evangélico, não tenho conhecimento aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos é certeza, existem chamados cristãos que não creem na ressurreição de Jesus Cristo. Se nós passamos por esse pensamento, podemos fechar as portas, porque é isso que garante a nossa ressurreição e a nossa vida com Cristo. Continuando lá aquela oração aos Efésios, Paulo explica que o conhecimento pleno de Cristo nos ilumina os olhos para sabermos qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória na sua herança dos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para os que creem. Versículos 18 e 19 de Efésios 1. No capítulo 3, ainda de Efésios, Paulo faz uma outra oração, no sentido de que Cristo habitasse no coração deles, verso 17, para conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que fossem tomados de toda plenitude de Deus. O conhecimento daquele que existe desde o princípio passa necessariamente, agora olhando pelo lado mais prático da coisa, pelo uso dos dons na igreja. Ainda na carta de Efésios, capítulo 4, os versos 11 a 14, Paulo vai dizer o seguinte: ele mesmo, o próprio Espírito Santo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Parece pouco. A medida do crente é a maturidade, a varonilidade de Cristo, a estatura de Cristo, pleno conhecimento do Filho de Deus. Eu vos escrevo, pais, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Aqueles, portanto, que são maduros na fé, tiveram seus pecados perdoados, venceram as provações e sabem que o uso dos dons espirituais contribuem para conhecermos a Jesus, tomando como padrão a pessoa de Cristo. Deixo a pergunta para a gente refletir agora. Onde você se encontra no desenvolvimento espiritual da sua vida cristã? O quanto é que você se parece com Jesus Cristo? A quarta característica que transparece aí pelo próprio apóstolo João e que aponta para o crescimento e para a maturidade cristã é que aqueles crentes maduros da terceira idade fazem a vontade de Deus. Está aí no capítulo 17, no finalzinho do versículo 17. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Os crentes da terceira idade espiritual são aqueles que conseguem aplicar eficazmente toda essa experiência da meninice, da juventude, da maturidade, aplicam essa experiência acumulada na prática. O próprio João vai dizer isso. Capítulo 1, verso 4, ele diz isso: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Se vocês se lembram de Tiago e João, quando eles estavam caminhando com Cristo, num episódio qualquer lá que teve, eles disseram assim: Senhor, vamos orar para que mande fogo e calhe esse pessoal. Porque lá no Antigo Testamento já tinha acontecido algo semelhante. E eles eram chamados de filhos do trovão. Mas a partir do momento que ele amadurece na fé, ele tem condições de chamar aquela igreja para a qual ele está escrevendo de filhinhos. Ele tem condições de ser chamado de apóstolo do amor. E tem condições de escrever alguma coisa para que a alegria dos crentes se completasse. O tema, vontade de Deus, literalmente me incomodou durante pelo menos uns 13 a 15 anos da minha vida. Eu não conseguia entender bem, nos meus tempos de adolescente, começo de juventude, entender bem como é que era essa história de estar no centro da vontade de Deus. Será que tem periferia a vontade de Deus? A vontade de Deus é um lugar, você tem que estar. E eu não obtinha respostas na maneira comum de se tratar deste assunto. E isso me incomodava muito, até o dia em que me deparei com o texto de Romanos, capítulo 12. E aí, são aqueles momentos em que existe um relaxamento, porque você consegue entender como é que funcionam as atividades espirituais que Deus coloca para o homem. O capítulo 12 de Romanos é a continuação lógica do capítulo 8, onde Paulo começa dizendo que agora não existe mais nenhuma condenação para aqueles que creem. E ele termina o capítulo 8 dizendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e que em todas as coisas que se passam na vida dos crentes, nós somos mais do que vencedores, porque ele está bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os capítulos 9, 10 e 11 são um parênteses que ele vai falar sobre Israel. E ele continua esta ideia no capítulo 12, dizendo o seguinte: você entendeu isso? O que Cristo já fez por você e que jamais pode separar da mão dele? O que você deve fazer agora? Entregue-se, apresente o seu corpo em sacrifício vivo. É um jogo de palavras com o Antigo Testamento, que no Antigo Testamento o animal morria. Agora é você que vai lá vivo. E esta apresentação do seu corpo é o seu culto racional, que formará, versos 3 até o 8, que formará o corpo de Cristo, que é a igreja. E ele diz: você fazendo isto, você experimentará a perfeita, boa, agradável vontade de Deus. Nós não precisamos saber antecipadamente e ficar pedindo indefinidamente a vontade de Deus, porque o crente já sabe. Nós precisamos nos entregar ao seu trabalho, entregar o trabalho do reino, e nós experimentaremos a vontade de Deus. Quem já tem um pouquinho de manejo da Bíblia, vê que Paulo lá em Timóteo, 1 Timóteo 2, 1 a 4, convida-nos a orar por todas as pessoas, inclusive reis e autoridades. E ele vai dizer: porque isto é bom e aceitável diante de Deus, o qual deseja
que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ainda escrevendo a Tito, capítulo 2, verso 11, ele diz que que a graça de Deus se mostrou salvadora a todos os homens. Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, verso 9, explicando por que Jesus ainda não tinha voltado, alguns estavam questionando, Jesus mentiu quando ele disse que ia voltar, porque até agora ele não voltou e nós estamos começando a ser perseguidos. Pedro vai dizer: Jesus ainda não voltou, porque ele é longânimo, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A vontade de Deus para o mundo hoje, e o crente tem que estar bem consciente disso, é que todos cheguem ao conhecimento de Deus através de Jesus Cristo. Aqueles que são maduros na fé cristã fazem a vontade de Deus, aplicando os seus dons através da igreja ou com a igreja. É fácil perceber que essas recomendações, elas servem tanto para homens quanto para mulheres. Depois que a gente viu no domingo à noite aqui a quantidade de mulher que veio aqui para frente, obviamente eu não iria falar somente para as mulheres, né, pastor? Somente para os homens, porque a Bíblia não faz acepção de pessoas. Aqui a gente aproveita o momento, mas a mensagem de Deus é para todos. Se você, homem, mulher, quer ser um crente comprometido com o reino, não necessariamente com a igreja, a gente faz as coisas do reino de Deus através da igreja, mas se você se compromete só com a igreja, provavelmente você vai ter decepções. Mas se você se comprometer com o reino através da igreja, você será certamente abençoado. Se você não quiser ser um mero espectador, você deve se envolver em alguma tarefa que a igreja providencia para você. Aqui a gente não fala de ativismo, fazer muita coisa só por fazer, e às vezes faz muita coisa e nenhuma delas bem feita. Não é isso. Mas nós pensamos aqui exatamente na orientação que Paulo dá, que pede para aqueles que entenderam aquilo que Jesus já fez por eles, conforme o capítulo 12 de Romanos, utilizem de maneira adequada os seus dons. E aí, a gente dá graças a Deus, porque esta igreja tem uma direção firme e precisa em relação a esta área. O pastor Samuel tem colocado a visão de serviço dentro da igreja através dos ministérios. E é por isso, não é de graça, que no seu boletim você tem aí uma relação de, me parece, 21 ministérios no qual você pode se envolver. E aí a gente pode estar se perguntando, alguém pode dizer, mas eu não sei nem o que significa essas coisas. Por exemplo, esportes, né? Será que o irmão Silvino está preparando os Neymar da vida aí para jogar? Quase. Tá? Nós temos a escolinha de futebol, sim. Mas quando você pensar no esporte dentro da igreja, você pensa em 150 crianças, 200 pessoas pensando nas famílias que estão sendo alcançadas com o amor e o Evangelho de Jesus Cristo através do esporte. Se você tem alguma dessas características, procure o irmão Silvino. A questão da diaconia. Diaconia é serviço. Não, mas os diáconos só podem ser eleitos, tem um processo todo. Sim, é verdade. Mas isso não impede de que aqueles que têm a capacidade de se colocar no lugar do outro e servir, sem tristeza, mas com alegria, como Paulo diz, possam se apresentar para a irmã Miriam e oferecer
a sua capacidade de trabalho. E assim com qualquer um dos outros ministérios. O teste de dons aplicado há algum tempo, e que creio que a maioria fez, e quem não fez ainda pode procurar a irmã Lídia ou qualquer um dos líderes para fazer, é uma ferramenta que ajuda, não é uma imposição, não é nada disso, mas é uma ferramenta que ajuda aqueles que ainda estão assim, sem saber exatamente para onde ir, a se posicionar para se colocar à disposição do serviço da igreja. A pergunta que cada um deve fazer neste momento é esta: em qual ministério eu posso me envolver agora para me comprometer com o reino de Deus através da igreja? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício e para o serviço. Filhinhos, eu vos escrevi porque os vossos pecados estão perdoados. Jovens, eu vos escrevi, ou eu escrevo, porque tendes vencido o maligno e sois fortes para isso. Pais, eu vos escrevo porque conhecem a Jesus Cristo. E aqueles que estão na terceira idade aproveitam toda essa experiência e aplicam tudo isso no uso dos dons e no crescimento da igreja de Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar. Amém.